rumo ao Rio de Janeiro para falar com quem realmente conhece como poucos a cena por lá, o estado de coisas por lá, que acompanha também os reflexos dessa mega operação, a mais letal da história do estado. Ninguém melhor que Rodrigo Viga se juntando a nós aqui ao vivaço do Morning Show. Fala, Viga, bom te ver, meu irmão. Traz aí o balanço, a perspectiva, porque a grande pergunta, apesar de todo o falatório, de todos os debates que estão sendo suscitados, é: e agora? E agora? Qual será a sequência? Qual o dia de amanhã? Primeiro, em dar um mínimo de perspectiva de libertação para essas regiões e também a sequência efetiva no combate e a eliminação de quem realmente comanda essas falanges criminosas. A palavra é sua. Tudo bem, Marinho? Bom dia para você, para a turma toda da bancada, especial para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. A gente está aqui em frente ao Palácio Guanabara, onde nesse momento está acontecendo a reunião da Cúpula da Segurança Pública com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. E aí vão tratar, desse day after, de um dia histórico, com muitas mortes, infelizmente, mas dessa vez foi um pouco diferente, viu, Marinho? Já, se eu tiver oportunidade, eu vou explicar ao nosso ouvinte, espectador internauta do Morning Show, porque não se tem ouvido relatos de mortes por balas perdidas, de teoricamente inocentes que acabaram perdendo as suas vidas nesse conflito na Penha e no Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Depois dessa reunião de cúpula, haverá um pronunciamento do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Bairro da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, amanheceu com mais de 50 corpos, 55 corpos expostos em praça pública, numa rua, alguns cobertos, outros descobertos, com marcas de tiros. São pessoas supostamente ligadas ao crime organizado, o que pode alavancar e impulsionar essa estatística da operação, que já é considerada aquela com o maior número de mortos em toda a história das forças de segurança do estado do Rio de Janeiro. Os números oficiais mostram 60 criminosos mortos, 4 agentes de segurança, e se esses 55 mortos foram confirmados, se não houver uma sobreposição de óbitos nessa triste contabilidade, cruzaremos aí a faixa centenária de mortes na operação, com 2.500 homens e 32 blindados nos 2 conjuntos de favela. É importante a gente fazer algumas narrativas, algumas versões, porque eu tenho conversado com muita gente. A primeira delas, meu caro Marinho, é verdade, você bem disse, foi falado no microfone da Jovem Pan ao vivo na entrevista coletiva pelo governador Cláudio Castro, que ele já tinha pedido ajuda em outras 3 oportunidades. Na operação de ontem, não solicitou ajuda porque já saberia ou já sabia que a resposta era negativa. O que estava querendo o governo do Rio de Janeiro? Não era GLO, garantia da lei da ordem. Não era tropa federal subindo o morro e favela, porque quem tem uma expertise, quem tem um know-how, o conhecimento, é a Polícia Militar e a Polícia Civil do Rio de Janeiro. O que o governo fluminense pediu ao governo federal, ao ministro da Defesa, não ao ministro Lewandowski, que andou falando aí lá no Ceará durante o episódio desta terça-feira, foi equipamento pesado, blindado da Marinha do Brasil, que é capaz de permitir um acesso mais rápido por parte das forças de segurança a essas comunidades e conjuntos de favela. Porque com os equipamentos que a Polícia do Rio de Janeiro tem, esse trajeto, às vezes, por conta de barricadas e barreiras, leva 1 hora e meia. Com esses blindados das Forças Armadas, aqueles com aquela esteira que passam por cima das barricadas, de veículos, se for necessário, esse acesso é muito mais rápido e aí torna a operação, em tese, do ponto de vista logístico, mais eficiente. Ponto número 2, Marinho. Não teve pedido de desculpa do governador Cláudio Castro à ministra Gleisi Hoffmann ou ao governo federal. Pelo contrário, estava explicando aquilo que estava documentado. Eu tinha os ofícios, a gente trouxe aqui durante a programação desta terça-feira pedidos desses equipamentos que não foram cedidos às forças de segurança do Rio de Janeiro, que, como disse o governador Cláudio Castro, extrapolaram, foram além dos seus limites nesta terça-feira, porque estavam sozinhas, sem o apoio, sem o suporte das forças federais, como queria inicialmente o governo fluminense. Então, essa guerra de narrativa vai acontecer, a gente sabe que está pavimentando aí uma trajetória eleitoral, um caminho para as eleições de 2026, e vai haver mais reunião, mais teleconferência, muitos contatos com Brasília. E não podemos tirar do horizonte o seguinte: hoje o estado do Rio de Janeiro, Marinho, desculpa estar sendo um pouco prolixo, tem já quase 2.000 favelas, 1.900, 70% na mão do Comando Vermelho. Então, aqueles que acham que a facção que no ano passado
anunciou: estou expandindo meus negócios, meus territórios, no Rio e no Brasil. Não tem que fazer nada, precisam ficar atentos a esses números, porque senão, daqui a pouco, num futuro próximo, segundo analistas e especialistas, quem vai estar sentado aqui na cadeira de governador do estado do Rio de Janeiro não é aquele eleito pelo povo, e sim aquele escolhido pelo crime organizado. Marinho. Viga, você tem mais do que direito, não só o imperativo aqui de não ser prolixo, mas agregando e muito como você acabou de fazer. Eu vou até pedir a licença aqui e a gentileza de você permanecer com a gente e acionar a bancada para seguir nessa interação, para ouvir de quem conhece do assunto e está com um raio-x preciso de tudo que está transcorrendo por aí. Eu vou acionar o nosso David de Tarso agora para fazer uma pergunta e a gente segue aqui trazendo a informação mais precisa e o conjunto de todas as informações mais completo para a nossa audiência. Vamos lá. Bom, Viga, eu acho que mais do que ninguém conhece a realidade do Rio de Janeiro, né? Mas, Viga, sobre informações de bastidores, você tem muitas fontes aí no Rio também, a gente até partilha de alguma delas, né? Em relação aos próximos passos, depois dessa mega operação e essa quantidade de mortes, o que vai ser feito? Qual a intenção do governo do estado? Porque a gente viu no passado, lá em 2010, se eu não me engano, que foram instaladas as UPPs e tudo mais, só que aí não avançou. O Comando Vermelho e as facções dominaram geograficamente, novamente, essas comunidades, essas favelas. O que se escuta por aí de bastidor sobre os próximos passos que serão feitos depois dessa mega operação que resultou em todas essas mortes? Claro que a gente lamenta, o pessoal está até comentando aqui no chat sobre as mortes, a gente lamenta os 4 policiais que foram mortos, mas a gente viu uma mulher que estava na academia e outras também que acabaram sendo atingidas com essa mega operação, né? Tasso, bom dia para você. Mais uma vez para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Dessa vez, pelo que eu apurei aqui, não haverá recuo, não vão retroceder. Porque existe até uma decisão tomada lá pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da flexibilização da ADPF das favelas. Que decisão é essa? Que as 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal, precisam montar um plano conjunto de mãos dadas para a retomada de territórios. Não vai ser, infelizmente, na base de flores ou de balas. Vai ser realmente com as forças de segurança locais e também federais. O governo federal, no mínimo, vai precisar financiar, ajudar a bancar essa intervenção de retomada desses territórios, que é um processo contínuo. Tem a questão econômica, tem a questão financeira, tem a questão social, tem a questão educacional. Tudo isso está sendo planejado. O governo do Rio de Janeiro, inclusive, já está ali juntando muitos bloqueios e apreensões que foram feitos desde Rodrigo Silveirinha. Você lembra bem, né, Marinho? Naquelas fraudes aqui do Rio de Janeiro. Isso já monta em quase R$1 bilhão para financiar esse plano de longo prazo. E não tem outra alternativa. A ADPF das favelas fala em retomada de territórios. E como retomar 1.900 favelas espalhadas pelo território fluminense, principalmente capital, região metropolitana e Baixada Fluminense. Vai ter que ser num planejamento conjunto, numa força-tarefa e com muita grana, com muito investimento, porque senão vai ser que nem na pacificação. Deu-se aquele choque policial e depois, ou tempos depois, tudo voltou como antes, meu caro Tasso. É isso aí, Rodrigo Viga. Claro, o xará dele, né, o pilantra Rodrigo Silveirinha, não se compara ao nosso grande Viga, por óbvio, responsável pelo propinoduto ali, aliciando, né, e ali vários auditores da Receita Fiscal. Ele mesmo. E várias propinas junto a empresários ali no Rio de Janeiro, na virada do milênio ali, né. E claro, os herdeiros dele tomaram realmente uma decisão contrária da Justiça recentemente. Enfim, essas figuras rastejantes aí que o nosso Rio de Janeiro tragicamente produz aí de tempos em tempos. Obrigado demais, Rodrigo Viga, você é diferenciado e a gente conta com a sua competência na sequência aqui da Jovem Pan. Obrigado. E assim partimos para um rápido break só para quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de Rádio. Morning Show volta para vocês já já. E, David, algum complemento aqui? Não, fica à vontade. vontade. O Viga queria falar alguma coisa. Acredito que ele vai trazer informação que assim que sair também a coletiva de imprensa e os governadores, né, as autoridades forem se pronunciar, ele vai estar trazendo detalhes aqui. Então ele continua com a gente também. Muito bem complementado. Henrique Kringer, desconstruindo aqui os principais destaques, palavra sua.
Não, eu acho que uma coisa importante que o Viga trouxe pra gente, Marinho, é justamente a percepção de quem está ali na cidade, né, do Rio de Janeiro e também nas áreas afetadas. Porque hoje o que nós estamos vendo, e você abre qualquer canal de rede social aí, você vai ver muito bem, é a questão das narrativas. As pessoas fazendo manifestações, nota de repúdio, relatório de organização internacional, é narrativa disso, narrativa daquilo, mas e o povo que mora ali na cidade, que está ali no bairro da Penha, que está próximo às regiões, o Complexo do Alemão, também os outros, todas essas áreas que são dominadas ou pelo Comando Vermelho ou por alguma outra força, né, ali paraestatal, vamos chamar assim. Então, essa percepção é mega importante, porque senão fica essa narrativa sendo espalhada pelo Brasil de que, olha só, mais um caso de truculência, mais um caso de abuso de direitos humanos, olha só quanto sangue derramado, sem razão nenhuma. Como sem razão nenhuma? Se a gente é um dos países que mais mata, e quem mata não é a polícia aqui no Brasil, quem mais mata aqui é o crime organizado, né? De norte a sul do país. Então, essa percepção que o Viga traz é muito importante pra gente ver qual é a tensão na rua, né? Eu acho que é importante a gente mostrar também, tem até uma imagem, eu acho que o pessoal da direção pode colocar pra gente, de uma moradora sendo feita refém pelos criminosos, fazendo ela registrar as imagens, dizendo, olha, a gente tá aqui se entregando, estamos deixando os fuzis, e aí você registra e sendo ameaçada com isso. Então, eu peço muita atenção para a audiência nesse momento. Olha o que o David acabou de descrever, friamente, tecnicamente aqui. Qual é o primeiro sinônimo que vem à cabeça de vocês? Qual é a primeira organização que vem associada a essa imagem que o David acabou de descrever? Esse modus operandi, essa praxe que o David acabou de descrever. Pergunto a vocês. Não, terrorismo, né? Claro, não tem outra resposta. Hamas, escudos humanos. A gente está diante, obviamente, aqui do inimigo da sociedade que detém verdadeiros continentes de controle territorial e oprime todos os povos ali e aterroriza a sociedade, ponto final. Então, isso é guerra irregular, o nome disso é terrorismo. E todo mundo que ficar titubeando, hesitando, é ou omisso, cúmplice ou comprometido em algum grau, ou até eleitoralmente com essas pessoas. Que fique claro aqui.